Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar do assunto preferido do pecuarista brasileiro, manejo de pastagem. Você realmente conhece a fundo a sua região e sabe qual é o melhor pasto para a criação do gado e como usufruir ao máximo do potencial produtivo de uma determinada gramínea? Pois é. Tem muitos pecuaristas que literalmente pastam para desfrutar da sua fazenda e colocar mais gado por área, né? Tanto para a produção de carne quanto de leite. É por isso que estamos recebendo hoje aqui no nosso podcast uma das grandes autoridades no assunto, o zootecnista e professor licenciado da Universidade Federal de Uberlândia, Leandro Martins Barbeiro. Muito obrigado por estar com a gente no podcast, professor. Mauro, eu que agradeço a oportunidade de poder estar vindo aqui, levar informação técnica, levar informação prática para o pecuarista. Então, para mim, é satisfação. Satisfação toda nossa, né? Aliás, com a chegada do advento do podcast, tudo ficou mais fácil, né? O pecuarista pega a caminhonete, vai para a fazenda, faz uma viagem, vai ouvindo, né, as recomendações, o que diz a academia, os testes, os experimentos, né, professor? E a minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte: como andam os pastos brasileiros, bons ou ruins? A gente encontra muitos dados na literatura, dados que o pessoal apresenta em congressos, que 40%, 50%, 60% das pastagens do Brasil estão em algum estágio de degradação. Na minha visão, isso é muito maior, porque o conceito de degradação, ou o conceito de pasto degradado, é que ele não está proporcionando a produção que aquela genética tem capacidade naquele dado ambiente. Então, o meu número é muito maior que esse. Para mim, que mais de 90% dos pastos do Brasil eles estão em algum estágio de degradação. Porque simplesmente um pasto que ele foi reformado e não se tem uma reposição de nutriente, ele já está num processo de degradação, que ele não está produzindo o seu potencial máximo. Mas é muita coisa, professor. É muita 90%. coisa. Em estágio de degradação. Agora, extremamente degradados, aí sim esse número cai lá para ser os 50%, que são números muito grandes, considerando os nossos 170 milhões de hectares de pastagem. Então, se a gente for olhar enquanto pecuarista, isso é bom. Por quê? Porque o nosso potencial de produção, ele é muito grande. Se a gente melhorar essas pastagens, nosso potencial de produção de carne de leite no Brasil, nenhum país no mundo tem essa capacidade que nós temos. E a grande vantagem é que nós temos técnicas e tecnologias para isso. Não vamos longe, não. Quer ver um exemplo? Mato Grosso do Sul, no estado onde surgiu, através da Fundação MS, plantio direto, sistemas integrados de produção, carne, floresta, grãos, etc., né? Nas últimas 2 décadas, a área de pastagem reduziu em 20%, principalmente para a cultura do eucalipto, e nem por isso diminuiu a produção de carne, que aumentou em 10%, mostrando que se a gente cuidar bem do nosso capim, da nossa gramínea, do nosso pasto, a gente consegue produzir muito mais, né, professor? Exato. Nesse caso dos aumentos de produtividade com diminuições de área, o pasto ele entra dentro desse processo e, na minha opinião, é o que mais faz com que essa produtividade aumente. E nós temos também a melhoria da genética. No Brasil ele tem evoluído muito em genética, a genética animal, né? A genética tem tido muitos avanços. E a parte da nutrição também. O pecuarista tem entendido que a nutrição é muito importante e fazer essa nutrição de forma estratégica durante o ano. De toda forma, explorar o pasto da forma mais eficiente possível. Fazer esse pasto produzir, trazer um animal de genética superior para esse pasto e suplementar e complementar esse animal com a nutrição. Então, aí, com certeza, a gente pode ir diminuindo a área de pastagem, que a gente vai sempre estar aumentando a produtividade no Brasil. Bom, fazendo um comparativo com outras nações, né? Por exemplo, o senhor conhece vários países da América Central, América do Sul, América do Norte, na Oceania, enfim. O senhor conheceu, trabalhou os pastos dessas regiões, Nova Zelândia, por exemplo, já há bastante tempo o senhor vem acompanhando. Fazendo um comparativo com o Brasil, a gente está muito distante deles. A gente tem um país continental, né? São 6 biomas, né? Onde é que é mais fácil produzir carne? Onde é mais difícil produzir carne e leite? O que o senhor poderia fazer um comparativo do Brasil em relação a esses outros países que o senhor conhece? O Brasil hoje, eu posso te dizer que é o país que mais tem pesquisa com pastagem tropical no mundo. Puxa, que legal. Com pastagem tropical. Obviamente que na Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, eles pesquisaram muito
gramíneas de clima temperado, que são gramíneas de clima frio. E esses conceitos que foram desenvolvidos por esses cientistas no passado, nós trouxemos algumas informações aqui para o Brasil e adaptamos isso para as nossas gramíneas forrageiras tropicais, que são as gramíneas de ciclo C4, né? Falando um pouco de fisiologia aqui, entrando um pouco na teoria, né? Que são gramíneas que produzem muito mais. Então, o potencial produtivo que nós temos das nossas gramíneas, se comparado com as da Nova Zelândia, com as da Austrália, com as da Europa, dos Estados Unidos, a maioria delas, obviamente, o nosso potencial é muito maior. E, fruto disso, nós desenvolvemos pesquisa nas universidades, nas Embrapas, lançamento de cultivares, e com base nesse lançamento de cultivares, identificar o ponto de manejo ideal de cada um desses cultivar. E o nosso potencial é muito grande. Nós exploramos, eu vou arriscar trazer um número aqui, esse não é um número científico, porque nós não temos pesquisa nesse aspecto, mas na minha visão do que nós temos entregue de produção de pasto, tanto em termos de produção de biomassa, quanto em termos de produção de arrobas ou de litro de leite por hectare, nós exploramos 20% do nosso potencial, no máximo. Nossa. Então, nós temos ainda 80 pontos percentuais aí para frente para evoluir. E a pesquisa científica está muito na frente disso. Nós temos muita pesquisa, e pesquisa essa sendo aplicada na prática aí no campo. E o pecuarista que ele aprende a usar esses dados científicos de forma correta dentro da fazenda, ele nada de braçada e aí produz 70, 80, 90 arrobas por hectare. Isso é possível no Brasil. Mas nessa longa estrada da vida tem muita coisa para ser feita. Por exemplo, o pecuarista acha que todo capim aguenta desaforo. Isso não é verdade. Não é. O capim milagroso, né? É isso que eu ia te falar. Moacir Corsi, Cláudia Haddad, professora Janaína Martuccello, Wagner Pires e tantos outros especialistas em pastagem que já passaram por aqui pelo podcast do Giro. Eu fiz essa pergunta para eles. Existe o capim milagroso? Qual que é a sua opinião? Existe o capim milagroso para uma dada situação. Eu vou dar um exemplo que eu trago nas minhas aulas aqui, falando sobre quando a gente vai escolher o cultivar dentro da fazenda. Falo, olha, tem um capim, lançaram aí agora, que ele é resistente à cigarrinha. E ele também é resistente a percevejo castanho. Ele resiste bem a alumínio tóxico no solo. Ele vai muito bem em solos encharcados e também, se você levar no solo extremamente seco, ele vai muito bem também. Esse capim é bom, hein? E se pegar fogo, ele rebrota rápido. Se gear, ele rebrota também. E se adubar, ele responde muito bem. E se não adubar, ele produz bem também. Mas existe capim mesmo? Não, esse não existe. Que esse é o milagroso. Agora entendi. Porém, existem capins que têm essas características. Então, existe o capim que tolera encharcamento. Existe o capim que tolera o solo drenado. Existe capim que convive bem com a cigarrinha. Existe capim que tolera a fertilidade baixa. Esse capim é o capim milagroso para o pecuarista naquela dada situação deles. Então, se ele tem um solo extremamente pobre, por exemplo, e ele quer um capim que faça o, entre aspas, milagre, aí, na realidade não vai ser um milagre, sim que se adapte àquela situação, ele tem que escolher um capim adequado para aquela situação dele. E não simplesmente ficar vendo o que o pessoal tem lançado no mercado e fazendo um trabalho de marketing pesado, que é importante isso, mas muitas vezes esse capim, esse material, ele não é adequado para todas as situações que nós temos de pecuária no Brasil. Olha quantos biomas que nós temos. A gente vai para o Pantanal, vai para o Nordeste, vai para o Norte, vai para o Sul do país, Centro-Oeste. Não é o mesmo capim para todas essas regiões. Então, assim, existe o capim adequado para cada situação de fazenda. O esquema está no manejo. Primeiro, falando de capim, está na escolha, né? A escolha desse... Correta. Correta, com base na condição que se tem de fazenda e condição de objetivo. Às vezes, dentro de uma fazenda, e a gente recomenda isso nas fazendas que a gente acompanha, é ter mais de um capim. Tem lá 5, 6, 10 materiais diferentes. A diversificação é importante. Mas isso que eu ia te perguntar. Mas tem gente que mistura semente. Tem. A mistura de semente, tem muitos que criticam, muitos que apoiam. Na realidade, o pecuarista, de forma geral, ele já faz isso há muito tempo. E essa é uma prática interessante. Ela só não é uma prática interessante quando a gente coloca junto capins totalmente diferentes. Não faz sentido algum a gente fazer isso. Totalmente diferente no sentido de que um é muito exigente e um é de baixíssima exigência. Por exemplo, uma mistura que vai bem, na sua opinião. Tá, uma mistura que vai bem. Um mombaça com uma braquiarinha. O que vai acontecer?
O mombaça com a braquiarinha. São capins de morfologia diferente. O mombaça é um capim mais alto. Tosserona? Braquiarinha um passo mais baixo. Não significa que esse consórcio, essa mistura, ele vai perpetuar na eternidade. Não. O que vai acontecer é o seguinte: com o tempo, um dos dois vai predominar. É isso que vai acontecer. Provavelmente o mombaça, porque o braquiarinha é mais curtinho, menos sol. Depende, né? Depende do manejo, né? Na maioria das vezes é a braquiarinha. Se aumentar a lotação, né? Na maioria das vezes a braquiarinha predomina porque o pessoal vai lá, faz o plantio, muitas vezes não faz correção e deixa lá. O mombaça é uma planta exigente em fertilidade de solo. E uma planta que o animal prefere mais ela porque ela tem melhor valor nutritivo. Então, com o tempo, ela vai desaparecendo. Então, a Embrapa tem trabalhado com pesquisas de mistura de plantas forrageiras, tá? Com esse objetivo. O objetivo de explorar condições distintas de solo. Então, o mombaça está explorando uma parte mais alta do dossel, recebendo mais luz, e a braquiarinha, por exemplo, mais embaixo. Esse é um exemplo que a gente pode citar vários outros exemplos aqui de consórcio que podem dar certo. Aí o pessoal fala, mas e se eu misturar 3? Não, aí já começou a virar bagunça, né? Porque aí duas misturas no máximo. Duas é o ideal. Isso para a área extensiva. A área que eu não vou fazer adubação intensiva, que eu não vou fazer rotacionado, por exemplo. Quando a gente parte para a área intensiva, eu quero fazer igual uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. Eu quero monocultura, eu quero uma planta só para eu manejar ela. Áreas extensivas, pastos maiores, a gente pode lançar mão dessa possibilidade de trabalhar com 2 espécies que, com o tempo, uma delas vai se sobressair com relação ao manejo imposto naquela área. Bom, então a recomendação é que se faça um estudo criterioso do sistema de produção, clima, solo, topografia, para depois estabelecer a gramínea perfeita para aquela localidade. Sempre. A tomada de decisão... E começando com a análise de solo, é claro. É claro. Começa com a análise de solo e a tomada de decisão tem que levar em consideração todos esses fatores de solo, de clima, de exploração, de qual categoria animal que vai ser utilizada ali dentro. Então, não é simplesmente ir lá na agropecuária e comprar semente e espalhar ela. Não, a tomada de decisão está antes. Tem muita informação ali para essa tomada de decisão. Inclusive, falando para o pessoal da Embrapa tem um aplicativo que chama Pasto Certo, até falando um pouco da Embrapa aqui, que lá tem a série de informações de cada cultivar desenvolvido pela Embrapa, que mostra como o pecuarista tomar a decisão. Então, tem a tecnologia ali para auxiliar. Tem altura de entrada e saída também, né? Tem essas recomendações de manejo lá também. Então, auxilia tanto na escolha da planta forrageira quanto no auxílio do manejo. Mas é claro, quer um ajuste fino? Aí um técnico altamente qualificado vai poder estar auxiliando nessa tomada de decisão. E veja, pasto é uma cultura perene. Então, a tomada de decisão correta vai fazer com que eu implante um pasto que ele vai ficar para sempre dentro da fazenda. Então, isso é uma vez só. Então, vale a pena investir em semente de qualidade nesse momento e em tomada de decisão de qualidade. Procure alguém que conheça desse assunto para escolher, falar, olha, é o capim A, é o B, é o C, porque ele vai ficar para sempre ali dentro. O pasto não é feito para ser reformado a cada 5 anos, a cada 3 anos. Se alguém está fazendo isso, é porque tem alguma coisa errada no processo. E, às vezes, a coisa errada está na escolha da planta forrageira. Até porque o capim ele é perene, né? É perene, é igual uma floresta. É só saber tratar dele. Ele só não é perene porque a gente degrada ele. Mas era para ser perene. Então, essa coisa de reformar não deveria acontecer com tanta frequência. Não deveria existir. Reforma de pasto não deveria existir. Vai nesses países aí que o pessoal explora de forma eficiente o pastejo. Vou dar um exemplo da Nova Zelândia, que eu tive uma parte do meu doutorado lá. Eles exploram de forma muito eficiente o pastejo. Planta o pasto, esquece de replantar pasto. O pasto é perene. E olha que os capins deles são muito piores que os nossos, que são gramíneas de ciclo C3, ou gramíneas de clima temperado. Gramíneas que toleram muito menos o pastejo do que as nossas braquiárias, os nossos pânicos. E lá não degrada pasto, não, porque eles sabem colher bem. Eles repõem nutriente, colhem bem esse pasto. Então, eles não se dão o luxo de fazer reforma de pasto. Porque quando eu vou fazer reforma de pasto, eu tenho que ter investimento com semente, eu tenho que ter investimento com máquina, eu tenho que ter investimento com correção do solo e fertilizante, com pessoal. E o tempo de fazer esse preparo do solo até essa planta estar pronta... Ficou uma área ociosa. Está ociosa ali dentro. Então, na hora que eu coloco isso aí na ponta do lápis, aí, isso é um prejuízo altíssimo. É por isso que custa 5, 6, 7 mil reais para poder fazer uma boa reforma num pasto, né? Exato. Esse dinheiro não necessariamente deve ser gasto pelo pecuarista, né? Exatamente. Não deveria, né? Tem um dado científico do Dr. Maceiro, da Embrapa, Gado de Corte de Campo Grande.
é da década de 90, se eu não me engano, que ele mostra uma escada da degradação de pastagens, né? Então, como que a gente vai descendo esses degraus dessa escada para chegar lá embaixo na degradação do pasto e eu ter que reformar o pasto? Então, mostra que lá em cima tá, quando o pasto está bem formado, é onde que eu estou repondo nutriente, fazendo o manejo correto, corrigindo, controlando pragas. Se eu vir descendo esse degrau dessa escada, fica muito mais caro eu voltar para cima na escada, que é reformar o pasto, porque eu tive erosão, eu tive um processo de extração extrema de nutrientes. Então, se eu conseguir manter no degrau da escada lá em cima, esse pasto está sendo sempre produtivo, está me entregando arrobas, está me entregando leite, e eu não estou tendo que reformar. A reforma é muito mais cara. E aí, quando você trouxe um número aqui de 5 a 7 mil, vamos usar os 5, vamos pegar o número mais baixo aí. E nós estamos falando que a cada 5 anos o pessoal está reformando o pasto. Nossa. Então, vamos assumir que eu vou pegar esses 5 mil, vou diluir ele em 5 anos. Eu vou investir R$1.000 por ano. R$1.000 por hectare por ano. Com certeza, a produção vai ser 4, 5 vezes maior se comparado a deixar esse pasto degradando durante 5 anos e eu vir lá e reformar ele. Como que eu tomo essa decisão? Essa decisão ela é tomada com base em gestão de pastagens dentro da fazenda. Fazer um inventário de cada pasto dentro da fazenda e entender o que cada um está entregando. Em que degrau da escada que ele está? Ele está lá em cima entregando o resultado ou ele já está lá embaixo tendo que ser reformado? Então, isso é planejamento. O senhor tocou num assunto interessante, que é uma dúvida minha, tenho certeza, é a dúvida de quem está nos ouvindo agora. Eu lembro que eu estou aqui com o Dr. Leandro Barbeiro, ele é professor licenciado da Universidade Federal de Uberlândia. Daqui a pouco vamos falar das tecnologias. Ele falou sobre inventário de pastagem. Tem muita gente que não sabe o que é inventário de pastagem. O senhor tem como explicar para a gente, em rápidas palavras, aí, como é que se faz um inventário numa fazenda? Muito bem. Vamos voltar um pouquinho e falar de inventário, outros inventários que nós fazemos dentro da fazenda. Inventário de rebanho. Então, pessoal, inventário de medicamento. Inventário de medicamento. Então, para a gente usar esses exemplos, acho que fica até melhor para o ouvinte entender o que a gente está dizendo sobre inventário de pastagem. Inventário de pastagem é a gente entender o que eu tenho de comida dentro da fazenda, porque o pasto é a fonte de alimento dos animais. E esse inventário é importante fazer todo ano para a gente entender se eu estou evoluindo as minhas pastagens ou eu estou involuindo. Se eu estiver involuindo ou piorando as minhas pastagens, eu tenho que tomar alguma decisão. E essa decisão ela tem vários caminhos. Ela pode ser uma decisão em melhorar os melhores pastos, que esses vão entregar melhor resultado mais rápido. E a decisão ela pode ser de reformar os piores pastos. E ela pode ser, dependendo da condição financeira do produtor, pode ser ambos, né? Pode ser tanto melhorar os melhores, quanto reformar os piores. E a gente até coloca isso que, dentro do manejo de adubação de pastagem, entrando nesse tema aqui também, eu devo adubar os meus melhores pastos da fazenda, não os piores. Os piores são os pastos que precisam de fertilizante. Porém, os que merecem, os que vão responder mais rápido, são os nossos melhores pastos. Olha aí, pessoal, presta atenção no que o professor acabou de dizer. Você, quando toma a decisão de querer arrumar o seu pasto, normalmente ele vai lá no pasto ruim. Não, ele está dizendo que você tem que ir no pasto bom. No melhor primeiro. Explica direitinho isso aí, professor. Sempre que a gente chega em uma fazenda de consultoria, a gente atende bastante fazenda em consultoria pelo Brasil, especialmente na área de pastagem. E aí primeira coisa é olhar o orçamento, né? O caixa ele é soberano, o caixa que direciona as ações dentro da fazenda. Quando a gente olha a caixa, o que se tem disponível para pastagem, a gente vai direcionar então esse recurso financeiro. E na grande maioria das fazendas, quando a gente começa o trabalho, a gente usa esse caixa nos melhores pastos. O pecuarista fala, nossa, mas ali, ó, o pasto da represa está todo degradado, todo cheio de praga. Fala, deixa ele para lá, esquece dele por enquanto. Vamos fazer. Veda ele. Veda ele, deixa sementear. O pessoal até fala assim, não pode deixar o pasto sementear. Quem falou que não? Pode sim, pode deixar o pasto sementear assim. Perenizar, ele precisa perpetuar, precisa sementear, uai. Eu não posso deixar o pasto sementear o pasto bom. Esse eu não posso, porque aí eu não preciso. Agora, o pasto ruim, que eu tenho muitos pastos solo descoberto, a semente pode ser uma forma de nós recolonizarmos a área. Boa. Então, se eu adubo o melhor pasto e ele me entrega melhor resultado, eu posso muitas vezes vedar esse pior pasto.
e eu empurro o problema para frente. Já teve fazenda que eu acompanho. Eu estava semana passada numa fazenda na Bahia. Eu lembro até o número dos pastos. Eu lembro das fazendas que eu vou, quase todos os pastos por número. Era o pasto 16 e o 18 de uma fazenda lá em Jaborandi, na Bahia. 2 pastos de 200 hectares cada, pasto grande na fazenda. Grande. E há 4 anos nessa fazenda, o pecuarista queria reformar esse pasto. E aí a gente estava adubando uma outra área da fazenda. E não tinha lotação para comer todo o pasto da fazenda. Eu falei, veado do 16 e 18, vamos começar a trabalhar com ele, com menos gado. E nós começamos a fazer isso. Hoje, o 16 e 18 precisa do quê? Só de controle de planta daninha. Não precisa de reformar mais. Economizou semente, economizou maquinário, economizou fertilizante para... Só usa o herbicida. Herbicida, roçada. Ah, não pode roçar pasto. Pode roçar pasto, sim. A roçada, ela, de novo... Isso é polêmico, hein, doutor? Isso é polêmico. O pessoal fala não roça não, porque você vai estar, primeiro, mascarando um problema. Mesmo. Segundo, você pode estar mexendo com o banco de semente da planta daninha. O que o senhor diria? Na realidade, não existe uma verdade escrita na pedra, né? Verdade absoluta. Existem conceitos técnicos que a gente tem que usar eles para tomar de decisão. Então, roçada de pasto com o objetivo de eliminação de plantas daninhas. Funciona? Para eliminação de 100% delas, não. E nem para eliminação de curto prazo. Mas, a longo prazo, a gente consegue conviver com o problema. Então, muitas vezes, a gente entra com roçada na área, eu diminuo aquela parte aérea dessa planta daninha, muitas vezes eu já corrijo um erro de manejo que pode ter acontecido. E com o tempo, eu vou melhorando a condição desse pasto. Tem lógica, porque isso vai abafar com capim a planta daninha. É isso. Eu não vou eliminar 100% dela. Mas abafa. Essa coisa de olhar pasto limpinho, aquele pasto que não tem uma planta daninha, isso é coisa de agricultor. Agricultor gosta disso, gosta de ir lá na lavoura de soja, lavoura de milho, não vê uma planta daninha. Pasto não precisa disso. Obviamente que, não é que não precisa, né? Ver um pasto limpo, sem nenhuma planta daninha, é muito interessante, mas muitas vezes a intervenção, ela tem um custo-benefício ruim. Então, a gente pode conviver com o problema durante um tempo. A gente tem tecnologia de controle de praga, com moléculas eficientes, que em algumas situações eu vou sim lançar mão disso para melhorar meu sistema de produção. Mas não é sempre. Eu falo isso porque muitas fazendas que eu atendo, a gente usa a roçadeira. Ah, Leandro, mas rebrota. Por quê? Porque esse pecuarista ele não tem condição de fazer controle de planta daninha com herbicida, por exemplo, em 100% da fazenda. Então, onde que ele não tem essa condição, vamos resolvendo esse problema aqui com roçadeira e depois, daqui a pouco, eu chego lá com herbicida. Então, você está querendo dizer que o pecuarista não precisa entrar em paranoia a hora que ele vê uma... A não ser que seja uma infestação muito grande de planta daninha, né? Ele tem que ter mais ou menos um olho biônico para poder medir, mensurar o que é capim e a quantidade de planta daninha que tem naquela área. Aí ele ataca ali, né? Aí que o diagnóstico tem que ser muito bem feito e preciso. Muitas vezes, quando a minha infestação é muito grande de planta daninha, já não faz mais sentido herbicida naquela área. Faz sentido degrade. Aí sim reformar o pasto. Porque aí, às vezes, já está precisando de um calcário, já está precisando de trocar a planta forrageira. E a grade, não tem nada melhor do que para acabar com essa planta daninha do que uma grade profunda, uma grade de 32 polegadas para eliminar essa planta daninha. Então, de novo, né? Tem que ser feito um diagnóstico. Quanto que custa fazer esse controle dessa planta daninha com herbicida? Quanto que custa fazer isso já numa reforma para já ter um pasto reformado de altíssima qualidade? Então, não existe uma receita de bolo aqui que a gente pode deixar escrito, olha, você vai fazer assim a partir de agora. É diagnóstico preciso e ações bem planejadas. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de uma nova tecnologia, pessoal, sobre a questão dos drones que estão ajudando o pecuarista a fazer uma mensuração da situação de todos os passos da fazenda e como que você pode usufruir disso, tá? Antes, porém, eu quero que o professor continue contando para a gente sobre os seus estudos, as suas opiniões em relação ao manejo de pastagem. Qual a sua opinião sobre sementes piratas e falsificadas? É um problema sério no Brasil ainda, as sementes de pastagens? Ainda é. Melhorou muito no Brasil essa questão de sementes. Muitas empresas viram que o produtor começou a abrir o olho para a questão da qualidade e começou a escolher sementes certificadas, sementes validadas. Ainda se tem
bastante problema com semente pirata no Brasil. E muitas vezes, né, a gente vai em fazendas onde que, a semente foi adquirida sem procedência idônea. Aí o pessoal fala, eu plantei tal capim, mas nasceu o outro, né? O que aconteceu? Aconteceu que essa semente, ou ela estava misturada, ou ela foi vendida... falava que era um braquiarão e era um piatã, ou vice-versa, porque são sementes muito parecidas e plantas muito parecidas, por exemplo. Em algumas situações, o consórcio está estabelecido aí. Aquele consórcio que a gente estava falando agora há pouco, de 2 plantas no mesmo local, às vezes na semente já acontece isso. Então, na compra dessa semente que pode estar de alguma forma batizada aí com semente que não é a de interesse. Teve um amigo meu uma vez que ele comprou uma semente de capim, me recordo, mais de 20 anos atrás. Falei, rapaz, fiz um bom negócio. Falei, o que você fez? Comprei a semente num cara que estava vendendo aí, estava meio apertado ele e tal, e vendeu uma semente para mim. Falei, e aí? Plantei lá. E aí? Falei, rapaz, de cada 10 sementes, nasceram 5 capins, 5 plantas daninhas que eu nem tinha na minha propriedade. Isso aí. Falei, rapaz, que pepino, hein? Que pepino goiano você... Fumo goiano que você entrou. Falei, agora eu tenho que fazer tudo de novo. Falei, pois é o tal do barato que sai caro, né? E quando a gente está falando que o plantio é para ser feito uma vez só, que eu vou estabelecer um pasto, que se eu fizer a técnica de manejo correta, eu nunca mais vou voltar nele, olha o quanto que é barato isso aí. Então, normalmente, nas áreas que eu acompanho, quando eu faço o planejamento de plantio, eu diluo o custo de plantio para 10 anos. Eu sei que não vai ser só 10 anos, vai ser muito mais. Então, se gastou, sei lá, R$500 com semente, colocar um número aqui, na realidade, são 50 por ano que a gente coloca dentro desse custo. Então, isso aí é baixíssimo em relação ao que isso vai entregar no tempo. Obviamente que esse desembolso inicial ele é alto, mas prezem por semente de qualidade. Muitas vezes é um pouquinho mais cara, mas entrega, né? Obviamente que tem que tomar muito cuidado. Às vezes o pessoal começa a vender a semente milagrosa aí também, o capim milagroso. Nossa, mas esse custa 80 o quilo. O que é o normal que vocês já usam aí custa 30. Esse aqui custa 80, mas ele entrega muito mais. Às vezes não é bem assim, não. É claro que o que se tem lançado no mercado nos últimos anos são capins melhores, mas a gente tem que tomar muito cuidado com quão melhor ele é. Eu falo porque eu já testei, já fiz vários ensaios de validação de novos materiais, novos capins para o Ministério da Agricultura, com o intuito de liberação para comercialização. E sim, eles têm que ser melhor com o que a gente já usa, que é o nosso controle. Porém, tomem cuidado com estratégias de marketing muito agressivas, dizendo que produz muito mais. Às vezes não é muito mais. Ele tem uma característica interessante que possa, sim, validar a entrada dele dentro da fazenda. Mas ele não é milagroso. Capim milagroso não existe. Por exemplo, preconizar esses capins que levam aquelas 3 letrinhas iniciais, o BRS, que é uma semente protegida, por exemplo, quando é lançada pela Embrapa. Isso. A Embrapa tem os lançamentos deles. Acho que talvez quem fez mais pesquisa no Brasil de cultivares. Porém, tem outras empresas aí, que não são públicas, que têm desenvolvido bons materiais, bons cultivares. Por exemplo, a família do elefante, né? O capim-elefante, sim, mas aí o capim-elefante ele já não sofreu o processo, que é um processo recente que está acontecendo aqui no Brasil, que é o processo de hibridação para sementes, no caso, plantio por semente. O capim-elefante, o plantio dele é feito via mudas, é um processo um pouco diferente. Ele é mais para silagem também, essas coisas. Para silagem, mas ele serve para pastejo também. Mas o capim-elefante, ele vem de um processo de seleção e não de cruzamento cruzamento de laboratório, né? Nos últimos anos, a Embrapa vem fazendo isso e muitas empresas fazendo o que nós chamamos de hibridação. Então, é juntar características positivas de alguns capins e criar um híbrido. Por exemplo, citar um exemplo aqui. Juntando um Brachiaria decumbens com Brachiaria brisanta com Brachiaria rusesiensis. Foi lá, cruzou essas 3 espécies em um processo ali de cruzamento. Primeiro entra a rusesiensis no processo, que é a planta, que é a fêmea, depois entra a brisanta e no final lança-se um cultivar que tem características positivas dessas 3. É igual cruzar uma espécie, é igual cruzar um bovino e cruzar diferentes espécies, fazer um tricross. Um tricross, trazer 3 espécies, mas 3 espécies, não, 3 raças, né? Mas vamos falar de 2 raças, um Nelore com um Aberdeen, por exemplo. Depois um meio sangue. Eu já melhorei, eu tenho uma heterose. Você melhora heterose, vigor híbrido, né? Você consegue. E no capim o objetivo é o mesmo, é cruzar espécies para trazer características positivas.
mas ela também embarca características negativas. Então, de novo, eu tenho que avaliar bem se aquele híbrido que estão me oferecendo, se ele faz sentido para a minha realidade. E reforço de novo, não existe capim milagroso. Os híbridos, eles não são milagrosos. Eles têm características que os capins que não são híbridos não têm. Mas não quer dizer que eles são a solução da pecuária, não. Então, vamos lá. Pergunta do milhão, doutor Leandro. Como escolher a melhor semente, o melhor capim para minha fazenda? O que o senhor me responderia? Bom, primeira coisa, qual que é o objetivo que eu tenho com esse pasto? Eu vou trabalhar com ele em rotacionado em alta lotação, eu vou trabalhar lotação contínua, eu vou trabalhar com gado de corte, gado de leite. Então, para te responder essa pergunta, eu vou dar várias respostas, que vários direcionamentos. Vamos lá. A primeira é o objetivo, né? Qual que é o objetivo que eu tenho dentro da operação? Depois, qual é o local que eu vou estabelecer? Eu tenho terreno plano, eu tenho terreno declivoso, isso influencia também na tomada de decisão. Se eu tenho terreno muito declivoso, eu tenho que implantar plantas forrageiras que colonizam bem o solo para evitar a erosão. Uhum. Eu tenho solo arenoso, eu tenho solo argiloso, eu tenho solo com cascalho. Estou numa região que chove 2.000 milímetros por ano, ou estou numa região que chove 700, 800 milímetros. Então, tem essa diferença também. Eu vou adubar esse pasto, eu não vou adubar, qual que é o meu objetivo? Eu vou fazer só cria, eu vou fazer ciclo completo, eu vou fazer uma recria intensiva, então, a pergunta vou piquetear para rotacionar, enfim. Então, a pergunta de milhão, a resposta dela, ela daria para escrever umas 3, 4 páginas aqui para dizer eu acho que dá 1 milhão de considerações antes de escolher esse. Por isso que não é simples, né, Mauro? Não é simples a resposta. Então, assim, por isso que o alerta para o produtor: tomem cuidado com respostas simples. Não é simples, é muito complexo. É aí onde que quem está recomendando, quem está fazendo o diagnóstico, tem que conhecer muito bem disso para poder fazer um diagnóstico muito assertivo. Bom, grandes problemas. Temos aqui elencado 5. Vamos lá, que faz parte das suas palestras. Falta de automação no processo de gestão e manejo de pastagem. Falta de padronização na coleta das informações, que são muitas, né? Dificuldade de implementar as mensurações, isso é importante. Depois eu acho interessante isso, aprofundar essa questão. Distância versus tamanho das propriedades e tomada de decisão. Bom, antes da gente falar desses problemas todos aí, eu acho que o grande problema mesmo, a gente estava falando agora há pouco, lá eu disse que ia voltar a tratar isso com o senhor, é a gente fazer uma correta e assertiva mensuração da situação que o cara tem na fazenda. Por exemplo, como se mede massa, que é difícil, não é fácil. Aí entra a época digital, né? Aquela conversa de que boi tem que tomar vento na canela, de que o olho do dono, do fazendeiro, é que engorda o boi. Isso é coisa do passado, professor? A gente está mudando um pouco os conceitos, né? Não mudando os conceitos, a forma de analisar o conceito. Ainda, da nossa visão, é o olho do dono que engorda o boi, mas não é o olho do dono que faz o pasto engordar o boi. Porque até então o pessoal manejava no olho, né? Então, é verdade. O pasto tá bom para colocar agora. Agora está na hora de tirar. É tudo no olho, né? Olhando de cima do cavalo, olhando de dentro da caminhonete, lá do corredor. Então, a gente mudou um pouco esse conceito, dizendo que é o olho do drone que olha o pasto. Que engorda o boi. Que engorda o boi. Mas ainda o pecuarista pode continuar olhando o boi ainda, que isso é importante, né? Mas o pasto, a gente melhorou essa forma de medir ele. Então, e medir o quê, né? E por que medir? É muito simples. Quando a gente vai lá e faz um churrasco em casa, né? Dá para fazer 2 contas. Eu posso fazer a conta de quantas pessoas que eu posso convidar de acordo com a quantidade de carne que eu tenho, ou eu faço a conta em relação a quantas pessoas que eu convidei, quanto de carne que eu preciso de comprar. E a sua média é 350 gramas? Isso aí. 350 a minha turma come um pouco mais. A minha turma também, acima de meio quilo por cabeça. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? Estou querendo dizer que eu tenho que ter uma relação de oferta e de demanda pelo alimento. Claro. E o pasto é o nosso alimento, fazendo a analogia com a carne aqui.
Então, eu tenho que saber, com base no meu rebanho, qual que é a minha oferta de pasto que eu preciso ter na fazenda. E como que eu faço isso? Como que eu meço isso? No olho? No olho a gente erra demais. Então, a gente criou tecnologias, desenvolveu tecnologias para fazer isso de forma assertiva, de forma padronizada, porque o meu olho é diferente do seu. Por mais treinados que nós sejamos, se a gente pegar os melhores pesquisadores do Brasil hoje, que trabalham com pastagens, todos eles são muito bons. A gente colocar eles, levar eles lá para uma fazenda e falar, vamos olhar esse pasto agora, vamos avaliar ele e dizer quanto que tem de biomassa em cada piquete, quanto que é a biomassa e quanto que é a altura. Eu tenho certeza absoluta que vai dar diferente. Com certeza. E quando a gente traz a tecnologia, quando a gente calibra a tecnologia, faz a automação desse processo, a gente elimina esse erro humano e essa diferença do humano. Aí entra a inteligência artificial, o uso de algoritmos para isso. Exatamente. Aí é onde que entra a inteligência artificial. A gente tem trabalhado com isso para melhorar isso para o produtor. E no final o objetivo é melhorar a forma que o produtor vai conduzir o manejo do pastejo dentro da fazenda. O manejo do pastejo dentro da fazenda, ele nada mais é do que um processo de colheita. Então, a gente estava falando mais cedo, né? A turma do Paraná lá, que estava falando de lavoura, que teve problema com chuva. Eu venho do Paraná, eu sou paranaense. E lá, na minha época de criança, eu lembro que eu ia com meu pai em um campeonato que eles faziam lá, na região. Deve ser de bocha, né? Não era. Era de qual produtor que perdia menos na colheita. Ah, achei que era jogo mesmo. Não era. O agricultor gosta, sulista de bocha, né? Acho legal esse esporte. A perda da colheita, ou seja, qual colhedora que deixava menos soja dentro do talhão. Ave Maria. Então, a gente olhava que isso era 0,1% do que se produzia, se perdia naquele momento da colheita, em algumas situações. E no pasto, a média brasileira é perder 50% a 60% do que produz. Mais da metade do pasto que a gente produz, Mais da o boi metade. não usufrui? Não usufrui. Meu Obviamente que não é perdido, isso é reciclado. Isso volta para o sistema na forma de nutriente, na forma de matéria orgânica. Porém, quando eu falo de uma pecuária intensiva, uma pecuária que eu quero extração de produto animal dali, eu quero que tudo que eu apliquei ali que seja colhido pelo animal. Então, o que nós estamos desenvolvendo é melhorar o processo de colheita. Então, é direcionar o gado de forma mais eficiente dentro do pasto. Aí é onde que entram os algoritmos, que a gente vai começar a falar um pouco sobre eles aí. O que esses caras têm feito? O que é um algoritmo? Como que eles funcionam, né? Como que eles trazem esse benefício para o pecuarista? Então, vamos lá. A partir de agora, tá? Atenção você que está nos acompanhando aí, todo o Brasil. O professor Leandro Barbeiro está aqui com a gente falando sobre o uso da tecnologia para ajudar a fazer com que o seu animal, a sua res, usufrua ao máximo da comida mais barato que Deus proporcionou para a gente no nosso Brasil tropical, que é o capim, que é a gramínea. Aí vem a proposta de um software que ele é gerado através de umas informações colhidas num voo de um drone. É o Pasture View, é isso? Exato. Já tem o quê? Quase 10 anos vocês estão estudando isso, professor? Isso aí começou em 2000. Na realidade, a ideia vem primeiro, ela vai para a cabeça, depois vai para o papel, depois do papel ela vai para o campo para a gente fazer a pesquisa. Isso aí começou lá em 2010. Quando 15 anos. A ideia veio em 2010, quando no meu doutorado na Nova Zelândia, eu trabalhei em um projeto lá com o uso de satélites. E lá a gente calibrava essa imagem desse satélite para dizer quanto que tinha de pasto naquele talhão, para fazer o manejo lá das vacas. No caso, lá era a vaca leiteira, eles trabalham muito com gado leiteiro. Porém, eu estava em uma região onde que era uma região com muita irrigação e chovia-se muito pouco. E como chove pouco, eu tinha poucas nuvens. Ou seja, toda vez que o satélite estava passando, ele conseguia ter a imagem do pasto. Porém, no Brasil, a nossa realidade é diferente, né? Então, a partir de outubro começam as chuvas. Então, eu tenho aí o Brasil Central, né? De forma geral, o Brasil... Aí seria difícil o satélite, porque muita nuvem, né? Vai conseguir registrar o quê? Nada, né? Nada. Então, o satélite está passando ali em cima para pegar a imagem. Eu quero a imagem para tomar a decisão, eu pego a foto de uma nuvem. Então, falei, poxa, então vamos resolver esse problema. Ao invés de pegar a imagem por cima, vamos pegar por baixo. Embaixo da nuvem. Embaixo da nuvem. Porém, no alto ainda. Porém no alto. Então, aí é onde que nós fomos trabalhar com os drones. Os drones. Nesse primeiro momento, então, a gente encontrou uma equipe de engenheiros da
Universidade Federal de São Carlos e da USP de São Carlos também. E começamos essa parceria. Eu pela Universidade Federal de Uberlândia, trazendo a parte agronômica do processo que a gente precisava e eles na parte da engenharia, fazendo esses modelos, esses algoritmos. Então, basicamente, o que nós fizemos? Nós começamos a colocar o drone para voar e correlacionar essa informação do voo do drone com a imagem que ele coletava, com informações reais de campo, que são os dados de biomassa, de altura e área efetiva de pasto, que é o que a gente usa no dia a dia para tomar decisão de quanto colocar de gado, quando colocar, quando tirar o gado. E nós começamos a fazer isso e fizemos isso 460 mil vezes. 460 mil vezes. Vocês voaram 460 mil vezes? Não necessariamente eu voei 460 mil vezes, mas eu informei o algoritmo, eu informei a tecnologia que aquela imagem tinha X de biomassa, X de altura e X de área efetiva, 460 mil vezes pela metodologia que nós utilizamos. Mas conseguindo distinguir o que é pasto, o que é buraco de solo, árvore, represa, solo descoberto, tudo isso foi levado em consideração também? Tudo isso foi levado em consideração. Então, por exemplo, se hoje, né, já na ferramenta pronta, a hora que se ele tira uma foto, ele identifica uma pedra, obviamente com uma pedra grande. Rochas, assim. Uma rocha, é uma árvore. Opa, isso aqui não é pasto, isso aqui é outra coisa. Aí ele não leva em consideração. Aí a biomassa dali é zero. Perfeito. Então, porque ele desconsidera aquela área. Então, voltando um pouco sobre algoritmos. Hoje, na inteligência artificial, se fala muito de algoritmo. Os algoritmos que nós utilizamos, eles são algoritmos que fazem tratamento de imagem. Então, eu posso tratar, com esse algoritmo nosso, eu posso tratar qualquer imagem, desde que eu treine ele. Ele identifica uma imagem, ele identifica um microfone, um fone de ouvido, ele identifica uma pessoa e ele fala, isso é um microfone, isso é um fone de ouvido, isso é uma pessoa. Se eu começar a treinar ele. Então, e nós fizemos isso no pasto. Primeira coisa, eu falei assim para ele, olha, isso é um pasto, isso é uma planta daninha, isso é uma rocha, isso é uma vaca, isso é um açude, isso é uma estrada. Não leve em consideração isso. Não, ele pode até ser levado em consideração para o cara saber que ali tem aquilo, né? Mas o esquema é o pasto. O esquema é o pasto. A massa. O esquema é o pasto, exatamente. A massa de pastagem, a massa verde. Exatamente. Tá. Aí depois eu peguei tudo isso que não era pasto e eu comecei a falar para ele, olha, nesses locais aqui eu tenho tanto de biomassa, tanto de altura e tanto de área efetiva. E comecei a falar de cada área. Isso metro quadrado por metro quadrado dentro da fazenda. E aí ele começou a aprender, a identificar o que era pasto, ele começou a aprender a identificar que onde era pasto, quanto que tinha de biomassa ali dentro. Isso... Inclusive a altura, tudo. Exatamente, a altura. Na realidade, o principal dado, a principal saída nossa é biomassa. Porque a biomassa, na realidade, é a comida do boi, é o que está disponível para ele comer ali. É a quantidade de alimento que eu tenho à disposição desse animal. Por isso que eu consigo, com base nessa informação, saber quanto de gado que eu coloco naquele pasto. Mas se eu levar em consideração, por exemplo, doutor, sei lá, a gente tem aí 30, 40, 50 variedades de gramíneas entre braquiárias, pânicos, etc. Esse algoritmo consegue distinguir isso aí? O passo a passo do uso da ferramenta, né? No primeiro momento, quando a gente vai utilizar a ferramenta dentro de uma fazenda, eu vou cadastrar ela. Eu passo os dados todinho. Como que eu cadastro? Por exemplo, eu pego uma fazenda lá que tem 150 divisões. Tá. Vou dar um exemplo de uma fazenda que eu cadastrei semana retrasada, 2.700 hectares. Como que foi? Explica pra gente direitinho. Primeira coisa, olha só, eu não preciso ir na fazenda. A gente não precisa ir na fazenda. Essa é uma consultoria, um manejo do pastejo feito sem o consultoria na fazenda. Mas aí vocês confiam na qualidade da informação do seu cliente. Ele precisa ser preciso. Ele precisa ser preciso. Então, a gente vai... A primeira coisa é montar um mapa da fazenda. Tá. Algumas fazendas já têm um mapa ali, um KML ou um KMZ, que é um mapa em Google Earth, de forma simples. Isso aí é feito de forma gratuita. A gente usa a ferramenta gratuita para fazer isso. A gente monta esse mapa inicialmente. Montado o mapa, eu vou lá, 150 passos, por exemplo. 1, 2, 3, até os 150. Aí ele fala assim, o pasto 1 é um pasto de braquiarão, pasto 2 é um pasto de piatã, pasto 3 é um pasto de mombaça. Aí esse dia veio uma pergunta, mas eu tenho 3 forrageiros dentro do pasto. O que eu faço? Escreva aí. Não, aí a gente vai usar a predominante. Qual planta forrageira que você acredita que seja a predominante? Porque o algoritmo ainda, tá? Ele pode fazer isso no futuro. Ainda não consegue identificar quem é quem dentro da gramínea.
o que é o mombaço. Se é um marandu, se é uma umidícula. Ainda... Com essa metodologia... Por enquanto. Não, por enquanto. Ele não está muito longe. Porque o que acontece? O drone está voando a 50, 60 metros. Então, dificilmente ele vai conseguir identificar o que é um ou outro. Mas se eu baixar ele identifica. Se eu treinar ele vai conseguir identificar o que é um mombaço e o que é um braquiarão. Isso ele vai conseguir fazer. Olha aí. Porém, para nós, assim, isso não é onde que está o problema na nossa visão. O grande problema é em saber quanto que tem de biomassa e manejar o pastejo. Tá, mas me conta dessa fazenda aí. Tá, aí foi lá, o cara selecionou, falou, ó, no pasto 1 ao 150 eu tenho X variedade em cada piquete. O que mais? Perfeito. Feito isso, a gente cria planos de voo para ele dentro da fazenda. Categoria animal ali dentro não precisa também? Ainda não. Depende porque muda, né? Ainda não. Daqui um pouco vai precisar. A gente vai chegar na categoria animal. Tá. Aí eu vou lá e monto um plano de voo para ele dentro da fazenda. Por exemplo, essa fazenda de 2.700 hectares, nós voamos ela em 5 planos de voo. O que é o plano de voo? O plano de voo é uma missão que o drone vai lá e vai executar o voo para coletar as fotos. Por que 5? Não poderia ser só 1? Poderia, se eu tivesse bateria suficiente para o drone... Então, cada voo, ele rodava 30 piquetes? Aproximadamente. Na média, mais ou menos isso aí. Tá, entendi. Então, foram 5 por quê? Porque eu tenho que olhar a autonomia de bateria que ele tem no drone dele para poder calcular quanto que eu vou fazer de voo. Se eu tiver um drone, essa fazenda de 2.700 hectares, se eu tiver um drone que voa 1 hora, eu voo ela em um voo. Em 1 hora está feita a avaliação da fazenda. Mas é que a gente não tem ainda no mercado drones que façam esse tipo de missão, mas isso vai chegar, isso já está chegando. Então, feito isso, foi lá, executou essa missão de fazer o voo, tudo isso de forma automática. O que o pecuarista recebe é um plano de voo no celular e o celular vai conectar no drone, que é um procedimento padrão de fazer voo com drone. Esses drones, voltando no drone, o drone é drone simples. Aquele drone chinês de R$2.500 já vale, já faz leitura. Drone recreativo. A câmera são as câmeras RGB, que é a câmera igual a câmera do celular. Mesma coisa. A foto do celular, se quiser, o algoritmo vai entender também, ele vai interpretar ela. Qual que é a desvantagem da foto do celular? Estou fazendo a foto muito perto do pasto, estou pegando uma área pequena. A do drone, não. Eu estou voando a 50, 60 metros de altura e estou captando ali 5.000 metros de área de pasto, aproximadamente. Muito maior do que uma foto do celular. Então, essa foto, ela é feita toda de forma automática. O plano de voo é feito de forma automática. Ninguém precisa ficar pilotando o drone, levando o drone para o pasto, não. O drone vai sozinho, ele decola sozinho, faz a missão, volta, pousa. Eu faço 1, posso fazer 2, 3, 4, até 5, nesse caso dessa fazenda que nós estamos dando exemplo. Ao final, o que o pecuarista faz? Ele sobe essas informações para mim, porque essas informações vêm para eu processar. Não é ele que vai processar, ele não tem esse trabalho de processar a informação. Eu preciso da imagem. E aí ele vai me dizer, nessa fazenda de 150 pastos, onde que está o gado? Ele vai me entregar um mapa do gado. Eu tenho lá uma planilha de Excel. Ou se ele quiser me mandar para a minha equipe no WhatsApp, olha, o pasto 10 tem 50 vacas e 40 bezerros. Pasto 11 tem 200 garrotes. Pasto 12 está vedado. Pasto 13 vedado. 14 vedado. Ele me passa o mapa do gado. Com base em mapa do gado, com base nas imagens, eu entrego todo o manejo do pastejo dele nos próximos 30 dias. Ele esquece de avaliar pasto daqui para frente, ele vai só fazer. Tá, se eu entregar de manhã, à tarde ele já tem um relatório do que eu tenho que fazer nos próximos 30 dias. Tipo assim, atenção que... Vamos supor, hoje é uma segunda-feira, a gente está fazendo esse podcast hoje segunda-feira. Fiz de manhã o voo e entreguei para o software. À tarde ele apresentou um relatório, já avisando, terça-feira, ou seja, amanhã, você já tem que tirar o gado, aquela vacada do pasto 5, porque já chegou o limite e aquele pastejo daqueles animais. Seria isso, mais ou menos. É isso mesmo. Ele vai dizer, olha, tira a vacada do pasto 5 e elas podem entrar no 10, podem entrar no 15, podem entrar no 30. Eu não ingesto o manejo dele, ele leva onde que ele quer. Porque se eu fizer isso, eu começo a trazer muita complexidade para a operação. Eu não ingesto o manejo dele, eu só digo o que tem que fazer. Então, olha, sai do pasto 5 e entra onde? Escolhe onde pode entrar. Pode entrar, tem 5 aqui para entrar. Pode entrar onde que você quiser. O superpastejo, ele é um dos grandes vilões da degradação dos pastos, porque a gente deixa de respeitar a fisiologia da planta, né, doutor?
Exato. E isso acho que é o grande bacana dessa proposta de vocês. Exatamente. Você chegou num ponto que é o cerne da tecnologia. Eu como professor, vou explorar um pouco de teoria aqui. Claro. Dentro de uma área de pastagem, em um rotacionado, eu vou pegar aqui para o pessoal visualizar isso, mentalizar um rotacionado em processo de rebrotação. Eu estou com o gado no rotacionado, num piquete rotacionado e rebaixei esse pasto. Ele ficou lá baixinho. Por exemplo, um braquiarão, levei ele a 15 centímetros. Deixei ele bem baixinho. E tirei o gado, troquei o gado de pasto. Esse pasto rebaixado, ele começa a entrar num processo de rebrotação. Que esse processo inicialmente ele é lento. Por que ele é lento? Porque a planta não tem área foliar, ela está começando a colocar área foliar. Aí, a hora que ela começa a ter mais área foliar, ela começa a captar luz. Ela começa a captar luz, começa a fazer mais fotossíntese. Ela acelera essa rebrotação e ela vem crescendo, vem chegando lá próximo dos 30 centímetros, por exemplo, no braquiarão. Ela dá uma parada de crescer de novo. Ela começa a desacelerar o crescimento. Por quê? Porque ela começa a ser autossombreada e começa a parar de fazer folha. E ela começa a produzir o quê? Começa a produzir talo e material morto embaixo. E boi não come talo, ele come folha. Boi come folha, exatamente. Então, olha só, o manejo do pastejo ele tem que estar em qual faixa? Na faixa entre os 15 centímetros e entre os 30 centímetros para o braquiarão. Por exemplo, dando um exemplo do braquiarão, a gente podia dar um exemplo para qualquer outra planta. Mas essa faixa de 15 a 30 é onde que o pasto rebrota e é onde que eu tenho que manejar o pastejo. Então, basicamente, o pastejo rotacionado, eu não posso rapar demais o pasto e não posso deixar ele passar demais. Se rapa demais, o pasto demora a rebrotar e o gado não desempenha a forma que tem que desempenhar. E se passar demais, o gado vai ser obrigado a comer talo. Não vai comer. E não vai comer. E eu perco no desempenho do gado e no desempenho do pasto. Então, essa ferramenta que nós desenvolvemos, ela pegou dados científicos de pesquisa mostrando para cada cultivar em que situação que elas estão entre essa parte do pasto baixo até o pasto do limite inferior ou limite superior. Aí eu manejo ali dentro. Nossa, é muito legal. Se o cara acertar isso dentro da fazenda, meu amigo, ele triplica, quadruplica a produção da fazenda dele. Aí ele recebe esse relatório, como? É um WhatsApp, chega para ele, algum alerta, o que ele... Porque muitas vezes ele está viajando, está de férias com a patroa, mas ele tem contato com o vaqueiro dele, com o boiadeiro, com o retireiro, com o gerente, com... Amanhã, atenção aí, tira a vacada do pasto 5, manda ela para o 17. Exato. É isso. A ideia nossa foi descomplicar a vida do produtor. Então, a partir do momento que ele entregou essa informação para a gente processa a informação nos algoritmos e entrega a recomendação. O que ele recebe de recomendação? Ele vai receber lá um relatório de manejo da fazenda dele, de recomendação de manejo para os próximos 30 dias, pasto por pasto. Pasto 1 faz isso, pasto 2 faz isso. Por que 30 dias? Porque a leitura, o voo, ele deve ser feito a cada 30 dias? Como é que funciona? O voo a gente faz ele a cada 30 dias. A cada 30 dias a gente volta na fazenda. A gente volta não, o drone vai na fazenda para fazer esse voo. A gente percebeu que fazer voo a cada 10 dias ou fazer a cada 30 dias, em termos de tomada de decisão, não faz diferença para uma fazenda que não é altamente intensiva. Então, fazer voo... Você fala, por exemplo, um rotacionário que todo dia muda de pasto. Se for um rotacionário que todo dia muda de pasto, a gente faz a cada 14 dias. 2 semanas. Entendi. 2 semanas. Então, o que o produtor vai receber? Ele vai receber esse relatório de manejo, de recomendação de manejo, e tem 2 informações importantes para ele, que é a ação e a data da ação. Por exemplo, vai dizer lá para ele, do passo número 1, a ação é retire os animais. E quando? Aí está lá a data. Aí a data dele lá está dia 3 de novembro, né? Segunda-feira. No dia 2 de novembro, ele recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo, olha, dia 3 de novembro tem que tirar o gado do pasto 1. Então, como que é o dia a dia lá da fazenda, o dia a dia lá do cara? Ele recebe um relatório mensal, que ele pode usar aquele relatório como norteador de manejo, mas se ele quiser algo mais atualizado e sem precisar de ficar entrando em software, entrando em aplicativo, ele vai receber esse lembrete no WhatsApp. Boa. Pode ser o produtor, pode ser a pessoa responsável pelo manejo. Normalmente, o que nós fazemos? Nós criamos... É bom treinar um cara da fazenda, né? Também. Qualquer pessoa pode operar esse drone, né? Qualquer pessoa pode operar. Eu estava semana passada nesses vídeos... Esse não, mas um vídeo que vai estar passando daqui um pouco era meu filho de 10 anos que estava com o drone na mão, simplesmente segurando o controle, que não precisa fazer mais nada que isso. Ele fez a leitura da fazenda do cara. Segurar o drone e apertar o play.
Então, obviamente que a gente faz esse treinamento prévio do pessoal, como que ele vai operar um aplicativo, que tem um aplicativo extremamente simples, mas a operação dele vai ser o quê? Simplesmente conectar drone com celular e apertar play. Bluetooth ali. Né? Na realidade é por cabo, né? O cabinho, né? Os drones conectam por cabo no celular. Cabinho, verdade. E aí vai executar o voo. Então, o pecuarista não vai ficar acessando software, interpretando informação, perdendo tempo com isso. Não, ele vai receber a recomendação do manejo. É como que se o Leandro ligasse lá para o pecuarista ou o Leandro ligasse lá para a pessoa responsável pela troca do gado e falasse, olha, tira o gado do pasto 1. Quantas fazendas vocês já estão assistindo com essa tecnologia? A gente já colocou essa ferramenta em mais de 100 fazendas. Mais de 100 fazendas. Então, a gente já tem... O senhor conseguiria, por exemplo, exemplificar uma fazenda que estava com X problema, aí a partir do momento que ela começou a atender essas recomendações de manejo através do drone e do software, o que mudou em produção e produtividade dela e rentabilidade principalmente? Essas fazendas, elas aumentam logo de cara, de primeiro ano, 30% da produtividade. No primeiro ano, 30%? 30% aumenta isso aí. E por quê? É porque nós estamos usando o conceito de manejo do pastejo. Eu não estou colhendo pasto rapado, não estou colhendo pasto passado. É simplesmente isso. Eu só estou levando uma ferramenta, uma forma do pecuarista acertar nisso. Porque fazer no olho não dá. No olho a gente erra. Especialmente, às vezes, eu treinar o funcionário ali, o cara vai errar. E aí eu treino o José, aí o José sai da fazenda, daqui a pouco contratei o João. Aí eu vou ter que treinar o João. Por mais bem treinado que o João seja, ele vai errar. E vai ser diferente do José. E aí a gente acaba deixando ou o pasto passar ou o pasto sobrar. Então, quando a gente colhe a planta dentro desse conceito que eu falei para vocês aí, que é não deixar o pasto nem muito baixo, nem muito alto, eu aumento. Quando eu estou falando de 30% aqui, isso aqui é com o pé nas costas, tá? Então, se eu colher... o cara não precisa fazer muita coisa, não. É só voar e tirar o gado o dia que tiver que tirar e colocar o dia que tiver que colocar, o tempo que o sistema der de pastejo, ele já chega em 30%. Exatamente. O que nós estamos nós estamos fazendo isso na fazenda, é ele colher de forma eficiente. O exemplo que eu dei lá agora há pouco, lá do meu pai lá atrás, que a gente ia colher soja e perdia 0,1%, é fazer o cara não perder 50%, perder só 20%. Porque ainda no pasto, eu não consigo no pasto ser eficiente em 100% na colheita. A planta forrageira, ela precisa de reciclagem, ela precisa de sobrar um pouquinho ali para rebrotar. Mas na hora que eu faço isso, eu estou simplesmente melhorando a colheita. Esses dias, a gente estava indo para uma fazenda e eu estava com um estagiário, um aluno nosso, e ele perguntou, mas por que dividir pasto? Por que a gente faz divisão de pasto? Por que fazer rotacionado? Eu falei, olha, a gente simplesmente faz rotacionado para melhorar a eficiência de colheita. É simplesmente isso. Porque eu estou investindo em cerca, investindo muitas vezes em água. É para quê? Para melhorar a eficiência de colheita. A hora que eu melhoro a eficiência de colheita, eu aumento a lotação. Então, o que eu falei para você agora há pouco, dos 30% que a gente melhora, se o pecuarista começar a manejar bem pasto, pode preparar 30% mais de dinheiro para comprar mais gado. Vai caber mais gado na fazenda com o mesmo pasto. Estou com uma outra dúvida aqui. Conhece o Johanno Cidrini, né? Sim, conhece. Conhece, né? Na seca o pasto pode secar, mas o boi não, é um tema do livro dele. Sim. Assim como da professora Janaína, no pasto é mais barato. No pasto é mais barato. Também, né? Vocês que mexem com passagem, vocês têm umas criatividades muito legais na escolha desses títulos, desses livros que são tão bacanas, né? Eu estou com uma dúvida. A gente consegue fazer leitura de bucha? Sim. Bucha que eu estou falando é pasto seco, né? Pecuarista está me ouvindo, sabe o que eu estou falando. A gente faz leitura de pasto verde, mas faz leitura também na época da seca, de bucha, de capim seco? O algoritmo ele é mais preciso na seca do que nas águas. É mesmo? Que legal. A assertividade dele em biomassa na seca está em 98%. Então, a bucha ele pega. E ele acerta mais ainda. Porque bucha engorda boi. O pessoal acha que não, mas se você fizer uma suplementação correta, com bastante energia... Tem boi que engorda, vai para o frigorífico em regime de pasto, somente na bucha e com um bom suplemento de coxo, né, professor? Olha só que interessante. A gente usa muito essa ferramenta para o pessoal que vai arrendar pasto. Então, o pessoal vai arrendar pasto na época da seca. Aí, vou colocar um lote de boi lá dentro da fazenda, arrendei lá, sei lá, 500 hectares.
quanto que cabe de boi? Ah, sei lá, tá lá na seca, já entrou a seca, já maio. Daí para frente não vai crescer mais o pasto, muito pouco. Quanto que cabe de boi? Essa ferramenta aqui fala certo, com 98% de acerto para ele, quanto que cabe de boi lá dentro. Os dois ganham. Ganha quem arrenda a fazenda, o dono da fazenda, que não vai superpastejar e nem subpastejar, ou seja, ele acerta exatamente a quantidade de boi que pode colocar lá dentro. Ganha o dono que está arrendando, porque não vai judiar da fazenda dele. Exato, não vai judiar, não vai degradar o pasto dele, o ano que vem ele vai ter pasto de novo para arrendar, e ele não vai subestimar a capacidade da fazenda. Por exemplo, cabia 500 bois, ele arrendou só para 300, só perdeu 200 aí porque é por animal, né? Então, a ferramenta ela entra nesse sentido. Então, na época da seca, ela é muito precisa. Nós calibramos ela durante o ano inteiro, né? Então, fazendo com todos os capins que a gente tem durante os 12 meses do ano. A seca, a gente acerta muito bem nela. Bacana. Nessa reta final da nossa prosa aqui, professor, que está muito boa, eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aí está usufruindo muito dessas suas explicações. Essa tecnologia, ela se chama PastorView. PastorView, exato. Tá. Qual que é o custo? Como funciona? E outra coisa, vocês também têm uma outra ferramenta chamada Dr. Pasto, que é uma outra tecnologia, é isso? São duas coisas distintas? São duas coisas distintas. É uma IA também, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, o PastorView, ela tem um custo de operação aí para o pecuarista. Ela vai entre 40 centavos por hectare ano até R$3 por hectare ano, dependendo da forma que a gente vai trabalhar, dependendo do tamanho da área. 3 ou 13? 3. Ah, no... Ano, desculpa, por mês, hectare e mês. Por mês. 40 centavos. Mas mesmo assim, de 40 centavos a R$3 por mês, estamos falando de mais caro, em média, R$25, vamos dizer assim, por hectare ano. Exato. Esse monitoramento e essa orientação. Com precisão. Estou chutando, assim, caro, 20 a R$25. Ok, perfeito. Pô, gastar 25 conto por hectare ano e eu usufruir no primeiro ano 30%. De 30%, já a matemática é a quantia de padaria. Tá? É só procurar aí no Google, pessoal, PastorView lá e correr atrás. Aí tem uma outra ferramenta também de inteligência artificial de vocês, que é o Dr. Pasto. Como funciona? Dr. Pasto é uma ferramenta de adubação de pastagens. Uhum. Eu comecei o desenvolvimento dela já há 14 anos, quando eu criei uma planilha de Excel de recomendação de adubação de pasto. Então, o produtor me entregava uma análise de solo e, com base nessa análise de solo, eu digitava ali os dados dessa análise de solo e, com os conhecimentos prévios aí de exigência de planta forrageira, que eu alimentei essa planilha de Excel, ele me entregava um resultado. E aí, a ideia era, eu vou criar um aplicativo para recomendação de adubação de pastagem. E aí chegou a IA, né? A IA chegou aqui, larga o aplicativo para lá e vamos na IA. Então, o que nós fizemos? Nós treinamos um agente de inteligência artificial dentro do WhatsApp. Dentro do WhatsApp? E por que o WhatsApp? O PastorView, a gente estava falando do WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp. Toda hora está usando o WhatsApp. Todo mundo tem, verdade. E aí nós treinamos esse agente de IA dentro do WhatsApp, mas treinamos ele como? Todos os conceitos que nós temos de adubação de pastagem no Brasil e no mundo, nós trouxemos essas informações e eu treinei esse agente. E aí, o que o produtor ou o técnico faz? Ele entra em contato com esse agente de IA, fala um oi ali, e o agente de IA já vai começar a conversar com ele, como se fosse um agrônomo ou zootecnista que estivesse de trás ali fazendo uma recomendação de adubação. A primeira coisa ele vai pedir, me fala a sua operação, o que ela é? Ela é pastejo ou ela é capim para silagem? E a pessoa vai responder, vai dando resposta, seja escrita ou seja gravada. Qual que é o seu foco? Ciclo completo, é só cria? A segunda exatamente. A segunda pergunta ele fala, me compartilha a análise de solo aí para mim. Manda uma foto dela. O pai pegou o cara. Ou uma foto ou... Porque a análise de solo é o início de tudo, né? Porque eu preciso da análise de solo para fazer a recomendação. Com certeza. Mas, de novo, imagem. É uma imagem, um PDF da análise de solo. Essa análise de solo pode ter lá, 100 talhões ali. Ele vai perguntar, qual talhão que você quer? Corrigir. Aí você fala, o talhão da represa. Aí ele já vai no talhão da represa, já interpreta o talhão da represa. Ele vem fazendo algumas perguntas e no final ele dá... Fala, você vai jogar tantas toneladas de fósforo, tantos não sei do que. Além disso, ele fala qual a fonte e ele fala como fazer. Você vai aplicar o calcário X dias antes do plantio, o fósforo vai ser dessa forma, o nitrogênio vai ser assim. Olha, precisou de enxofre aqui, porque eu vi...
É como se você estivesse conversando com o professor Leandro Barbeiro lá. Porque eu treinei essa IA e ela está treinada com os meus comandos. Então, todos os comandos foi eu que dei para essa IA. E no final ela entrega um laudo de recomendação de adubação. Bacana. Então, se o pessoal quiser... Para cada orientação também parece ter um valor bem... Para cada recomendação, ela vai custar entre R$50 a R$90. Ah, bem... E olha só, vou dar um exemplo. É bem irrisório mesmo, só para manter o sistema funcionando e tal. Esses dias eu recebi uma recomendação de adubação de uma fazenda que uma empresa havia feito. O pecuarista ia gastar R$800 mil, aproximadamente. Eu fui lá e fiz a mesma recomendação, usando o Dr. Pasto, entregando os mesmos níveis de nutrientes por R$380 mil, menos da metade. Então, a ferramenta ela vem muitas vezes para tirar o viés comercial. É um viés técnico. E aí sim, feita aquela recomendação, aí eu vou procurar bons produtos, que a gente tem excelentes fertilizantes no Brasil hoje. Mas não faz o processo inverso, não. Não vai lá no vendedor de fertilizante pegar a recomendação. Pega a recomendação e fala, eu preciso de aplicar e leva isso aqui. Ele para lá. Me entrega o que você tem aí. Então, quem quiser procurar aí, é só achar a gente no Instagram lá, é Dr. Pasto, né? Dr. Pasto. Dr. Pasto e a Pasture View é pasture.view. Vai encontrar nossas ferramentas lá. Grande professor Leandro Martins Barbeiro, professor licenciado da Federal lá de Uberlândia. Enfim, muito obrigado. Ele está envolto aí de grandes e grandes profissionais, professor Maurício e tantos outros grandes especialistas em pastagens, na área de zootecnia, de agronomia, de veterinária, enfim, na área das ciências agrárias como um todo. Queria agradecer a essa prosa aqui no nosso podcast e agradecer também pela contribuição de vocês, estudiosos, em prol do agro, principalmente da pecuária brasileira, professor. Eu que agradeço essa oportunidade e assim deixar como mensagem final aqui que o que nós estamos levando é ciência para a prática. Conhecimento teórico aplicado 100% na prática. É isso que a gente tem buscado dentro do nosso trabalho. Maravilha. Obrigado. Gratidão, viu? Obrigado. Foi então, pessoal, essa prosa bacana com o professor Leandro. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, né? Muito obrigado aí pela sua audiência e até próximo conteúdo do nosso podcast do Giro do Boi. Até lá. Tchau, tchau.